Mas, cara, e Bitcoin, cara? O Bitcoin está subindo aí, tava quase 10 mil dólares. 10 mil dólares, né? Acho que Tava, deixa eu ver aqui. Hoje tava subindo bem até. esse negócio do coronavírus deve deixar o Bitcoin muito forte, né? Ele deu uma quedinha, mas depois voltou e agora deve estar em 9.100 dólares, uma coisa assim. Você trabalha com essas paradas? Cara, já trabalhei. Hoje em dia voltou a ser mais um hobby pra mim. E tá 9.063 dólares. Uma grana. É uma grana. Às vezes eu dou uma... Sendo que começou em zero. Nossa, imagina. Vamos invocar o deus Daniel Fraga aqui. Cara, então, o Bitcoin pra mim é dos negócios mais fantásticos que já aconteceu nos últimos anos. Eu repito isso desde que eu comecei a estudar em 2013, quando eu li pela primeira vez o white paper do Satoshi Nakamoto, e que eu li alguns artigos de economistas austríacos sobre o assunto, que eu entendi, cara, assim, quando caiu a ficha, eu caí da cadeira. Assim, foi um clique assim, eu me dei conta, cara, isso aqui tem o potencial de ser altamente revolucionário, de devolver uma autonomia e um poder para o indivíduo como poucas coisas já deram até hoje. Você acha que existe um futuro possível do Bitcoin no Brasil? Tá, vou citar uma. Pega ali? Pode pegar. Fica à vontade, cara. Você acha que, por exemplo, a gente um dia vai comprar pão usando Bitcoin? Isso é uma coisa que a gente que é um sonho. Quanto tempo falta pra gente... Existe algum lugar que usa esse sistema, que usa o Bitcoin além... Porque assim, qual é a minha visão de leigo do Bitcoin? É um jeito de eu... não é esconder dinheiro, mas meio que esconder dinheiro do governo. Sabe, assim, vou colocar esse dinheiro aqui, usar esse dinheiro para transações aqui que ninguém que é meu e de quem eu tô e com quem eu tô lidando ou comprando ou fazendo comércio, e que o governo, desgraçado do governo, não tá vendo. Isso aqui é um jeito de eu me livrar do governo. É assim que eu vejo, mas eu sou leigo. Uhum. Eu imagino que eles nunca vão querer que a gente use Bitcoin abertamente. No Brasil, eles não gostam nem que a gente use o PayPal. Eles podam o PayPal de todas as formas, eu não consigo mais comprar um jogo na Steam usando o meu saldo em dólares, isso me deixa, é tão difícil comprar jogo na Steam agora. Então, se os caras não deixam a gente usar uma coisa que é legal, por assim dizer, é porque eu imagino que não tem uma legislação que esteja regendo o Bitcoin. E é por isso que ele é tão fantástico. Não, assim... Existe uma lógica, né? A gente tem... Hoje, a maior parte dos países já tem muita legislação que ou específica ou onde o pessoal já orientou, olha, essa e essa legislação se aplicam ao Bitcoin e pronto. Então, o Bitcoin hoje ele não está à margem da lei. Uhum. O que muitas vezes não há são regulações específicas para as empresas que trabalham com Bitcoin ou para o setor de tecnologia em Bitcoin ou blockchain. Mas isso não quer dizer que seja ilegal. Entendo. São coisas distintas. Mas voltando à sua pergunta, se eu vou ver algum dia, se eu imagino ver algum dia gente pagando com Bitcoin, acho que é bem possível. Hoje, em vários... Por exemplo, já algumas inovações, tipo carteira de Bitcoin ou aplicativos que permitem o pagamento ou recebimento em Bitcoins pelo comerciante. Então, o cara paga em Bitcoin, mas o comerciante recebe em reais ou dólares. Então, essas inovações já existem. Rola um câmbio ali na hora? Rola o câmbio na hora e o intermediador liquida a transação por detrás, o cara nem sabe. Funciona no Brasil, por exemplo. Isso. Já tem algumas que funcionam, sim. Mas é pouco usado. Tipo, hoje em dia, o mesmo cara que tem Bitcoin, tipo, eu tenho Bitcoin, eu vou lá e pago em Bitcoin, hoje em dia é muito raro. Já fiz. E por que eu não faço isso? Primeiro, não é tão rápido assim hoje. Tipo, hoje é muito mais fácil passar o cartão. Felizmente já tem alguns cartões também que é possível debitar dessa carteira em Bitcoin. Então você usa a própria maquininha. Tipo Mastercard que vem... Sim. Isso aí pode... Mas isso já tem. Mas é muito impopular. O comerciante nem precisa saber. Cara, é um Mastercard, bandeira Mastercard, pronto. Pô, então já tem a possibilidade de eu não precisar usar o sistema bancário convencional? Eu posso já viver fora da rede? Por completo, eu acho que é difícil. Esse é o ponto, né? Você viver completamente à margem do sistema financeiro tradicional hoje é muito difícil. Muito difícil. É impossível? É impossível. Cara, você consegue viver com cash, só no dinheiro em espécie,
Cara, não tem como. Você é limitado, tem coisas que você muito simplesmente limitado. não consegue Não fazer. tem Tu não vai como. comprar um carro com dinheiro. No É. final Não do tem dia como. você quer ver o Netflix, né? Então, é muito difícil. Alguma hora você vai tocar no sistema financeiro tradicional e mesmo usando o Bitcoin, se você quiser comprar por uma exchange ou quiser alguma hora vender alguma coisa por Bitcoin, por exemplo, cara, vou vender um carro por Bitcoin, vou vender um apartamento, cara, vai ter o registro de imóveis lá, tem que ter tem que ter a transferência do imóvel. Então, em algum momento há o contato do Bitcoin com o mundo tradicional. O cara que quiser viver a margem dele completamente com Bitcoin ou apenas dinheiro em espécie, cara, ele vai ter que ser um nômade foragido como tem gente que a gente conhece. Mas é uma escolha pessoal com enorme custo. Enorme custo. O cara não vive uma vida normal. Né? Não vive uma vida normal. Não pode ter família, não pode ter filho, tá ralado. Foi uma decisão dele. Nem sei onde é que ele tá. Nem sei se tá vivo, pra começar. Mas... Imagina se ele morreu, mano. Ele não morreu, cara. Ele ascendeu aos céus. Ascendeu aos céus. Mas então, o Bitcoin não foi feito para viver à margem da lei, para se esconder do Estado. Eu não vejo dessa forma. Acho que é uma forma pejorativa de encarar. E é normalmente como os membros do Estado, governantes ou políticos ou os detratores do Bitcoin gostam de taxar. Isso aqui é para o cara que quer cometer o crime online, que quer esconder dinheiro, ocultar patrimônio. Essa forma de tentar criticar e já rechaçar a tecnologia. E, na verdade, a forma que eu vejo é pelo contrário. Isso é uma forma de dar uma alternativa ao cidadão, é uma ferramenta de liberdade acima de tudo, porque hoje o que a gente menos tem é liberdade financeira. A gente não consegue simplesmente lidar com dinheiro em espécie. Você precisa ter uma conta em banco. Todo mundo consegue ter conta em banco hoje em dia? Para ter conta em banco, você tem que comprovar renda, tem que comprovar endereço, tem que comprovar não sei o que. Cara, já falaram pra minha esposa no Itaú, não, a gente não tem interesse em fazer negócio com a senhora. Cara, e aí o que você faz? Vai implorar para alguém para conseguir ter conta? E se você não tem conta, você não opera, você não tem empresa, você não paga, você não recebe. Pô, então... você está submetido a esse estado de coisas, não ter alternativa, cara, isso é surreal. E você só se dá conta que isso é um problema quando você vai abrir uma conta e não consegue. Ou quando você vai precisar pagar alguém e não consegue. Vai precisar receber de algum lugar e não consegue. Aí você vê que você está completamente à margem da sorte para conseguir ter uma conta bancária, um acesso ao sistema financeiro tradicional ou não. Sendo que esse acesso pode ser cortado por qualquer problema. Você comprou Bitcoin? Cara, a gente não gosta de Bitcoin. A sua conta agora está encerrada por falta de interesse comercial. O Bitcoin, ele é ele funciona mais ou menos como uma bolsa de valores? Não. Porque o valor dele varia pra caramba, ou não, também? Primeiro, tem a rede do Bitcoin, que é uma rede P2P, como o BitTorrent. Então, é uma rede P2P. Você transaciona Bitcoin, transfere Bitcoin por meio dessa rede. Você se conecta a ele por meio do software, a essa rede por meio de software, e assim você transaciona. A rede do Bitcoin, ela não enxerga preço. A única coisa que é registrada lá é, fulano mandou X Bitcoins para fulano e pronto. E o fulano nem é nome nem CPF, é uma sequência alfanumérica lá e pronto. Mas tudo que acontece na rede é público. Apesar de não revelar nenhuma informação de quem está transacionando, é possível ver qual é o endereço, qual é a quantidade que tinha e para quem está indo. Isso a gente consegue ver. E onde é que é formado o preço do Bitcoin, então? Em bolsas, as chamadas exchanges, que é que nem uma bolsa de valores, e que hoje no mundo assim, se proliferaram tantas que a gente tem... No Brasil tem dezenas, Estados Unidos também, Europa também, na Ásia também. Então a gente tem centenas de exchanges do Bitcoin. E é uma commodity global, então o preço é formado nas principais exchanges, as que têm mais volume, né? E é lá que é formado o preço. Em dólar, hoje em dia já tem muita liquidez, as exchanges hoje giram, cara, no mundo, não sei como é que está o dado atualizado, mas já deve estar cerca de uns 10 bilhões de dólares dia. Caramba. Não é pouca coisa. Não, tipo, é muita coisa. A bolsa americana gira uns 60, 70 bilhões de dólares dia. Só o Bitcoin gira uns 10 bilhões dia. Então, já é relevante. Não é uma coisa qualquer. Sim. Nossa. Não é um
Não é pouca coisa, não. Então, é por isso que eu fico pensando um pouco, se a gente vai pagar, por exemplo, e eu posso estar fazendo uma comparação completamente imbecil, e é por isso que você está aqui, Ulrich. Agora sim, ó. Por exemplo, quando eu vou comprar o pão de manhã, geralmente eu compro o pão pelo mesmo preço todo dia, sabe? Se eu for comprar com Bitcoin, é como se eu estivesse comprando com as minhas ações da bolsa. Perfeito. É assim que eu sinto. Então, Hoje é assim por conta da volatilidade de preço. Então, nesse sentido, você está correto. E essa é uma das críticas dos economistas que dizem, como é que o Bitcoin vai ser moeda se ele oscila tanto de preço? Não dá para a gente precificar nada em Bitcoin. Hoje isso aqui custa 0,05, amanhã vai ser 0,0002. Não dá. Uhum. Então, e por que isso? Porque tem muita volatilidade hoje. O Bitcoin o que você quer dizer com volatilidade? O preço oscila muito. Então, o preço é muito volátil. Então, porque as pessoas compram Bitcoin como uma forma de investimento? Não apenas por isso, mas porque ele ainda é pouco negociado. Apesar de ter um volume alto de negociação, ele ainda é pouco conhecido, ele ainda é pouco usado no comércio, ele ainda é pouco... Há incerteza sobre o futuro dele. Será que realmente vai durar ou não? Então, ainda porque pode uma outra criptomoeda simplesmente tomar o lugar dela, né? Em teoria pode. Mas só é bem improvável, porque esse é muito grande. Existem improvável. várias outras criptomoedas. Trocentas. Mas aí, quando é que a gente chega a essa estabilidade de preço? Isso chega em algum momento? Pode ser que nem chegue. Mas se a gente olha pela história, quando começou o Bitcoin a ser negociado e ter algum preço de mercado, a volatilidade era absurda. Variava 100%, 200% num dia. Porque não tinha nenhum mercado organizado. Então, à medida que vão aumentando os volumes de negociação, vai caindo também essa oscilação de preço. Então, eu acho que ainda precisa aumentar muito os volumes de negociação nas exchanges e o uso do Bitcoin para ter uma estabilidade maior, para, de repente, em algum momento, ele ser usado como até unidade de conta. Isso é o bem que se precifica os outros bens e serviços. Mas pode ser que esse dia nem chegue. Mas, em teoria, para mim, ele pode chegar. Para a maior parte dos economistas, não. Isso não vai acontecer, é ilusão. Então, usar Bitcoin para comprar pão hoje não é nada prático? Ainda é pouco prático. Mas foda que só vai ser essa realidade quando... Eu sou meio descrente, na verdade, que o Bitcoin vai um dia assumir como a grande moeda que todo mundo usa, tá ligado? Que tá tão distante disso, né? É difícil a gente pensar que o Bitcoin pode suplantar o dólar, vai ser a moeda mundial. Cara, em teoria, pode. Vai acontecer? Cara, ainda é muito, muito, muito difícil. Quase impossível. Teoria, as chances prováveis, a possibilidade tem, mas é quase impossível. Porque tem muitas barreiras. Não é nem apenas... A questão tecnológica precisa evoluir ainda mais a rede. Hoje em dia, há limitações de transações, tem outros desenvolvimentos para criar outras camadas do protocolo para prover mais capacidade de transações, mas ainda não está nesse momento de ser o sistema de pagamentos do mundo.